Alô, boa tarde, estamos de volta. Meus amigos, esse papo é muito sério. O Vladimir Putin pode, em breve, colocar todo o Ocidente de joelhos. Claro que precisamos um pouco de exercício imaginativo para isso, mas não é difícil. Primeiro, Putin é o ditador mais longevo da atualidade, um dos mais longevos da atualidade. Segundo, Putin é extremamente nacionalista. Terceiro, seu país está em guerra, ou seja, demonstra que ele é sim belicoso. Quarto, ele é um ex-agente KGB. Quinto, ele tem muita saudade do tempo da União Soviética. E sexto, podemos dizer assim, ele vê sim com muito desprezo o Ocidente e sua decadência moral, sobretudo. Bem, essas razões podem ser ainda acrescidas de outras, mas já nos dá uma certa antevisão, uma certa antessala do que pode estar vindo por aí. Por quê? Porque, além de Putin ser tudo isso, o Ocidente é o antípoda. Enquanto Putin crescia no cenário internacional como um líder punho de ferro, o Ocidente via os seus líderes cada vez mais parecidos com Joe Biden, e Trudeau, e Macron, e por aí vai. Isso quer dizer o seguinte: se Putin teve 20 anos para se preparar para uma guerra, e essa é a possibilidade real de que estamos falando, o Ocidente, nesse mesmo tempo, só o que fez foi demolir a si próprio. Então temos um conjunto bem explosivo. Putin, por um lado, pode ter pensado desde o começo de sua chegada ao poder em destruir o Ocidente. E o Ocidente, desde que Putin chegou ao poder, só tem pensado em coisas como redução populacional, fragilização do masculino e, masculinização do feminino, essas coisas todas. Mas também o Ocidente, desde a década de 70, vem nos colocando na cabeça que ter filhos é uma coisa errada. Não moralmente, mas é um mau negócio. As mulheres precisam pensar em doutorado, pós-doutorado. Os homens têm que ficar ricos antes de pensarem em ter filhos. E aí o que aconteceu? De 70 para cá, o Ocidente parou de fazer filhos, enquanto o Oriente, o Oriente vocês sabem, Olavo de Carvalho dizia em 2008, se não me engano, a terceira guerra será vencida por quem faz mais filhos, e ele tinha razão, claro, Olavo tem razão. Mas vejam só, por que estou falando tudo isso? Eu terminei o vídeo da manhã dizendo que a Alemanha olhou para o seu efetivo militar e viu que está faltando gente em caso de guerra. Bem, o mesmo tem acontecido em outros países. Mas vejam essa informação, tem a ver com a da manhã. Anteriormente, há um tempo atrás, o chefe da Bundeswehr, as Forças Armadas alemãs, Carsten Breuer, afirmou que as Forças Armadas alemãs, no seu estado atual, não estão em posição de defender nem a própria Alemanha, nem os seus aliados da OTAN. Confrontando com a possibilidade de Berlim um dia ter de travar uma guerra defensiva, o alto responsável militar apelou à incorporação de saltos tecnológicos nas forças alemãs, como drones, por exemplo. Também inteligência artificial, ele não falou, mas claro, está embutido no discurso. Embora deseje a paz para a Alemanha, Breuer conclui que o mundo ideal já não existe, ou seja, o mundo pensado pelos globalistas, ele ainda não existe. Um mundo de pouca gente, todo mundo delicado, inteligência artificial mandando em tudo, isso encontrou uma forte resistência no antigo mundo, que é o mundo de Vladimir Putin, onde os homens pegam no pesado com brutalidade. Bem, então o mundo ideal já não existe, pelo que o seu país, a Alemanha, precisa agora de um olhar atento para detectar o que pode, o que a pode destruir. Bem, parece que a Alemanha está sendo destruída por invasores, não é mesmo? E também por esta falta de seres humanos nascidos na Alemanha. Em novembro passado, vários meios de comunicação social relataram que a modernização das Forças Armadas alemãs
anunciada há um ano por Berlim, continua estagnada, paradinha, enquanto as suas forças armadas sofrem com a escassez de infraestruturas, munições e equipamentos básicos. É o que eu tinha falado no final do vídeo da manhã. Mas a coisa não para por aí. Vejam o caso gravíssimo da Alemanha, do Reino Unido, da Inglaterra, né? Uma matéria publicada em 8 de janeiro, antes de ontem, assinada por Manuel Petitat, do Stranger Sounds, dizia o seguinte: prestem atenção, é muito sério isso. A incompetência e a corrupção esmagadoras, que são um produto do esforço do establishment no Ocidente, também dificultaram a sua agenda mais nefasta, que é a Agenda 2030. Então, se por um lado tudo foi pensado na base do vamos dar um jeitinho nas coisas e tal, vamos empurrar com a barriga e tirar o nosso, por outro lado, isso, que é um ethos dos globalistas, acabou atrasando o projeto dos próprios globalistas. Mas ele explica por quê. Ele diz: a drástica escassez de marinheiros forçou a Marinha Real Britânica a desativar 2 de seus navios de guerra. Isso foi relatado no dia 7, à noite. O HMS Westminster e o HMS Argyle foram supostamente aposentados para que suas tripulações pudessem ser transferidas para as novas fragatas tipo 26 da Força. A notícia chega no momento em que marinheiros do Reino Unido foram enviados ao Mar Vermelho para proteger os navios mercantes dos rebeldes Houthis. Aí você pode dizer o seguinte: bem, esses 2 grandes barcos foram aposentados porque eram velhos. Agora a Marinha Britânica tem o tipo 26, que é moderníssimo, certo? O jornalista explica que a aposentadoria do Westminster é controversa porque o mesmo barco passou por reparos caros em 2017 e só recentemente voltou ao serviço. James Cartledge, ministro do Estado para Aquisições e Defesa, disse aos parlamentares em outubro que o custo estimado para reformar o Westminster era de 100 milhões de libras. Quer dizer, ninguém vai colocar 100 milhões de libras num navio para aposentá-lo alguns aninhos depois, não é mesmo? Então tem algo muito errado nessa história, não é? Alguma coisa errada não está certa. Bom, segue o jornalista dizendo que o descomissionamento dos navios britânicos ocorre no momento em que um número recorde de marinheiros, como mergulhadores e engenheiros da Marinha, estão dando baixa por melhores salários em empresas particulares. Muitos desses marinheiros foram recrutados por empresas do setor privado, que conseguem duplicar os seus salários. Além de ter pouca gente, um efetivo militar pequeno, os que estão saindo para a iniciativa privada. Terror puro, não é mesmo, para as estatísticas militares. Segundo estatísticas oficiais, a Marinha Real Britânica realizou o pior dos serviços de recrutamento nos últimos 12 meses. O mesmo pode ser visto nos Estados Unidos. As Forças Armadas Americanas começarão 2024 com o menor número de tropas em mais de 80 anos. Pois é. No Reino Unido, o número de recrutas caiu 22,1% nos 12 meses até março de 23, enquanto a Real Força Aérea caiu quase 17% e o Exército quase 15%. Em resposta à crise, foram oferecidos aos marinheiros, ou melhor, aos fuzileiros navais ingleses, 500 libras para persuadirem amigos civis a se alistarem, ou seja, o sujeito ganha uma recompensa se trouxer, um militar que trouxer um civil para dentro das Forças Armadas receberá 500 mangarotes. É mole, parece piada, não é? Mas é o que está acontecendo. Ontem à noite, o ex-chefe da Marinha Real Britânica, almirante Lord West, disse que os navios de guerra britânicos estavam caindo como moscas. Ontem à noite, quer dizer dia 7. Ele acrescentou que o Reino Unido precisa de uma frota de superfície muito maior, já que a Marinha Real está atualmente amarrada, isso é, sem força política para reivindicar qualquer coisa.
John Riley, Shadow Minister, que é uma espécie de ministro paralelo, não é? Secretário paralelo da Defesa, acusou o governo de não conseguir controlar os problemas dentro das Forças Armadas. No passado, o almirante Sir Tony Radakin, chefe das Forças Armadas do Reino Unido, admitiu que a Marinha Real Britânica tinha apenas 11 ou 12 fragatas e destroyers totalmente operacionais. Só 12 no máximo, a poderosa Marinha do Reino Unido. No início dessa semana, o Reino Unido juntou-se a uma coligação internacional destinada a proteger os navios mercantes no Mar Vermelho. Então você diz, não, tá vendo? Eles, não é assim como estão falando. Pois é, mas vejam o que diz o jornalista. O problema é que apenas um navio de guerra, o HMS Diamond, foi comprometido com a tarefa. Sim, a Marinha Real Britânica mandou navios para o Mar Vermelho. Não, navios não, um só. Questionado na terça-feira se a Grã-Bretanha estava considerando mais apoio armado para proteger a vital rota marítima global, o porta-voz oficial do primeiro-ministro disse: o planejamento está em curso para uma série de cenários, porém nenhuma decisão foi tomada até o momento. Aí ele terminou dizendo: continuaremos seguindo todas as rotas potenciais, incluindo as rotas diplomáticas. Blá, 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 mas eles não têm como suprir isso. Ou melhor, estão vendo buracos imensos, falta de pessoas e não tem quem colocar no lugar. E aí? Beleza? Deu certo a política globalista para o Ocidente? Não filhos, não se envolver com coisas brutas e pesadas, abrir os braços para todo mundo, empatia, tolerância, etc. e tal. Bem, ninguém aqui está apoiando o contrário. Claro que tudo isso é importante. Aliás, isso já vem de berço, não é mesmo? Educação, respeito, empatia. Agora, mexer no padrão comportamental, mudar, inverter o registro cultural, substituir por outro imaginário, sem, digamos assim, considerar que o outro lado continua mantendo os mesmos e velhos padrões do passado, é pedir para... Bem, outro detalhe para terminar. Eu disse há poucos dias que as forças de defesa de Israel estavam enfrentando sérios problemas, porque foram, ao longo dos anos, priorizando a inteligência artificial e colocando todo o resto na mão dos Estados Unidos, ou melhor, terceirizando a sua produção militar, até mesmo uniformes. Os uniformes dos militares israelenses, acredite, são fabricados nos Estados Unidos. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que também lá em Israel há um problema, há um déficit militar. Não existem mais tantos recrutas como no passado, e aqueles que existem estão numa dependência tremenda dos Estados Unidos. Por quê? Porque até mesmo os mísseis do sistema de defesa Iron Dome, todo o sistema de defesa, é fabricado nos Estados Unidos. É tecnologia israelense, é projeto israelense, mas para que fabricar em Israel, né? Vamos fabricar nos Estados Unidos. Pois é, sinal dos tempos, não? O globalismo deu super certo, não é mesmo? Para Vladimir Putin. Por isso já tem gente dizendo que se Putin esperou 20 anos para uma guerra contra todo o Ocidente, essa história da Ucrânia é só uma tapiação, uma tapiação muito dolorosa, com muito sangue, mas é apenas uma arapuca, uma armadilha. Por que Putin não chegou a Kiev até agora? Por que Putin não tomou definitivamente a Ucrânia? Porque provavelmente não era esse o plano. O plano era só cozinhar o galo. E enquanto Putin cozinhava o galo, o Ocidente ia despejando toneladas de dólares e toneladas de munição e outros armamentos na Ucrânia. E agora, parece, está cada vez mais necessitado do dinheiro fictício das maquininhas e já nem tem munição. E aí? Pode ser que daqui a pouco, então, Putin, que se preparou por 20 anos para um grande conflito,
deu uma resposta, um tapa muito forte na cara daqueles que não se prepararam para isso. Tomara que não, não é mesmo? Mas, como dizia o pastor Valtemir Porto, Putin será um chicote nas mãos de Deus. Quem viver, verá. Até amanhã, se Deus quiser.